Olá pessoal, então essa aula agora ela tem o intuito de a gente fazer alguns problemas, alguns exercícios envolvendo o diagrama ferro-carbeto de ferro, que a gente viu na última aula, né? E tentar refazer algumas contas para identificar as fases, as quantidades de cada fase de diferentes ligas aqui. Então esse primeiro exercício ele fala que a gente tem uma liga aqui com 99,65% em massa de ferro e 0,35% em massa de carbono, a uma temperatura imediatamente abaixo da temperatura eutetoide e determinar as frações das fases ferrita total e cementita total, no caso, as frações da fase ferrita pró-eutetoide e perlita, que a perlita seria um microconstituintes, e a fração da ferrita só eutetoide. Então, a primeira coisa, vamos identificar onde é que está a linha do eutetoide aqui. Então, esse é o ponto eutetoide, a 0,76% de carbono. A temperatura aqui é 727 graus Celsius. Então, a gente está uma temperatura imediatamente abaixo dessa temperatura. Então, vamos supor que a gente está a 726 graus Celsius e nessa composição química tem 0,35% de carbono. Então, carbono aqui 1%, 2%, 0,35% deve ser mais ou menos por aqui. Eu vou tentar traçar uma linha lá onde é que a gente está, né? E o ponto aqui. Então, a temperatura e o ponto que a gente está no diagrama ferro-carbono, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as frações das fases ferrita total e cementita total. Então, vou pegar o diagrama aqui, vou traçar essa linha novamente, né, essa isoterma lá e a nossa composição química. Para a gente conseguir identificar, então, as fases, né, que estão presentes nesse ponto aqui, a gente vai fazer uma isoterma e vai traçar uma regra da alavanca. Então, as fases que estão lá presentes, que ele está pedindo é a cementita total e a ferrita total. Então, traçando essa isoterma desse ponto aqui até o final do nosso diagrama, né, então a gente tem no início 0,022% de carbono, aquele ponto lá, eu usei aquele ponto para identificar, né, aproximei ali, como é uma temperatura imediatamente abaixo da eutetoide, então 0,022% de carbono, e no outro lado a gente tem 6,7% de carbono. A nossa liga aqui tem 0,35% de carbono. De um lado eu vou ter a minha ferrita total, que é o lado esquerdo aqui que a gente está vendo, e do outro lado a gente vai ter a cementita total, que é o lado direito. Então, para descobrir então, a quantidade de ferrita total, eu vou fazer a regra da alavanca invertida. Né? Então, a regra da alavanca invertida, ela diz que essa porção da minha reta dividida pela porção total da minha reta me dá a quantidade de ferrita total. A ferrita total é 6,7 menos 0,35, então essa porção de reta aqui, dividido pelo segmento total, que é 6,7 menos 0,022. Isso me dá um total de 0,95 em fração e 95% no total de ferrita que eu tenho na minha liga. Né? Então, minha liga é quase 100% composta de ferrita, porque ela tem bem pouco carbono. A quantidade de cementita total, né, é a regra da alavanca invertida, daí é esse segmento de reta aqui dividido pela reta no total. Então, esse segmento de reta é 0,35 menos 0,022, dividido pela reta total aqui, que é 6,7 menos 0,022, tem que dar o respectivo, né, para completar os 100%, lá então é 0,05 e 5%. Então eu tenho bem pouca sementita na minha liga. Né? Bom, a segunda coisa que ele pede no exercício é para calcular a fração de perlita da minha liga e a fração de ferrita pró-eutetoide da minha liga. Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui durante o resfriamento dessa liga. Né? Então ela está lá numa região monofásica, numa região que a gente só tem austenita, a gente vai resfriando esse material, ele vai entrando numa região bifásica que começa a formar uma ferrita que está antes da linha do eutetoide, então a gente chama de ferrita pró-eutetoide, e a gente vai resfriando esse material, vai aumentando a quantidade de ferrita pró-eutetoide até esse ponto logo acima do eutetoide, aqui nessa linha, nessa temperatura logo acima do eutetoide. Aqui tudo que era austenita, né, toda a austenita que ainda estava na nossa liga vai se transformar em lamelas de ferrita e cementita, que a gente chama de perlita. Né? Então a gente vai se transformar nesse microconstituinte perlita. Então, para a gente descobrir a quantidade de perlita que eu tenho na minha liga, eu vou fazer uma regra da alavanca logo em cima da linha aqui. E eu vou calcular a quantidade que eu tenho de ferrita que se formou até esse ponto e a quantidade de austenita que vai se transformar em perlita. Né? Então,
eu estou traçando essa reta verde aqui no diagrama, né? Desse ponto aqui até aqui, né? E o que a gente vai identificar é a ferrita proeutetóide, que se formou antes da temperatura acima da temperatura eutetoide, e a quantidade de perlita total que se formou, que são as lamelas total, provenientes dessa transformação da austenita, né? Então, a perlita ela é composta então dessa ferrita e cementita eutetoide, né, em lamelas, e a regra da alavanca está aqui representada com essa reta, né? Então, na reta aqui, de um lado, a gente tem a nossa ferrita proeutetoide com 0,022% de carbono, e do outro lado, esse ponto aqui, a gente tem o ponto de transição da austenita em perlita. Eu já coloquei perlita aqui, como se toda a austenita já se transformou em perlita, né? Eu estou logo acima da linha. E aqui eu tenho 0,76% de carbono. A minha liga tem 0,35% de carbono. Sendo assim, eu vou fazer a regra da alavanca invertida para calcular a quantidade de ferrita proeutetoide, 0,76 menos 0,35, é esse segmento de reta aqui dividido pelo total. Eu vou ter um valor de 0,55 ou 55% de ferrita proeutetoide. E do outro lado, né, no outro segmento de reta aqui, eu vou ter o valor de perlita total que eu tenho na minha linha. Então, é 0,35 menos 0,022 dividido por 0,76 menos 0,022 vai me dar 0,45 ou 45%. Né? Então, dessa minha liga aqui que eu estou calculando, nessas condições aqui, eu tenho um total aqui de 95% de ferrita, sendo que desse total de ferrita, né, a ferrita proeutetoide representa 55%. E nessa minha liga total aqui eu também tenho nessa minha liga, né, eu também tenho um total aqui de 45% de perlita, sendo que dentro dessa perlita, minha sementita que é 5%, né? E o restante é, então, ferrita eutetoide, né? Em formas de lamelas, né? Então, o último, a letra C, ele vai pedir para calcular a quantidade aí só de ferrita eutetoide. Essa ferrita eutetoide tem duas formas que a gente tem de calcular isso. Uma é pegar a quantidade total de perlita, que é a quantidade de lamelas no total, e o outro é calcular a quantidade total ou a gente já tem a quantidade total de ferrita e subtrair a quantidade de ferrita proeutetoide. Então a gente vai fazer das duas maneiras, tem que dar o mesmo resultado. Né? Então a primeira maneira aqui, a perlita total, que é a quantidade de lamelas total, é a quantidade de ferrita em forma de lamelas mais a quantidade de sementita em forma de lamelas. Eu só tenho sementita em forma de lamelas, então a minha sementita total é igual a minha sementita eutetoide nesse caso aqui. Então aqui, perlita total, que eu calculei na letra B aqui do exercício, que era 45%, é igual à minha quantidade de ferrita eutetoide mais que a quantidade de sementita total, que é 5%. Então, resolvendo essa equação, 45 menos 5 dá 40%. E da segunda forma, para calcular isso, a minha quantidade de ferrita no total que eu tenho na minha liga, eu calculei na letra A, que é 95%, subtrair a quantidade de ferrita só proeutetoide, aquela que se formou antes da linha do eutetoide, que é 55%, então daria 95 menos 55%, eu vou ter também um total aqui de 40%, os dois valores têm que fechar. Né? Então, essas são as quantidades de fases que eu tenho na minha liga e os seus microconstituintes. Como é uma liga com baixo teor de carbono, né, 0,35% de carbono, vejam que eu tenho alta quantidade de ferrita, né, na minha liga e eu tenho uma quantidade relativa aí de perlita que se formou devido à entrada do carbono e à precipitação dessa sementita lá dentro do material. Tudo bem, pessoal? Então aqui as contas elas seguem a mesma tendência que a gente fazia nos outros exercícios, só que óbvio que agora a gente tem um sistema diferente, que tem uma nomenclatura diferente, mas as formas de calcular são as mesmas que a gente viu até então em outros exercícios. E aqui agora a gente tem um exercício um pouco mais completo, né? Ele passa um diagrama ferro-carbeto de ferro, esse diagrama que a gente conhece. Ele pede para considerar um resfriamento suficientemente lento para diferentes tipos de composições químicas, 0,45% de carbono, 0,76% de carbono e 1,7% de carbono.
e ele pede para calcular as proporções das fases, né, ver quais são as fases que se identificam, as proporções de cada fase em relação a duas temperaturas, a temperatura de 1050 graus Celsius e a temperatura de 700 graus Celsius. Né? E além disso, ele pede para fazer um esboço da microestrutura previsível em cada uma dessas temperaturas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar no diagrama quais são as regiões que a gente está. Né? Então a gente tem três composições químicas lá, 0,45, 0,76 e 1,7, e a gente tem duas temperaturas. Eu vou colocar no diagrama os pontos referentes a essas representações, né? 1050 graus Celsius aqui, né? E aqui a gente tem 700 graus Celsius, né? As duas temperaturas e as três diferentes composições químicas aqui, 0,45, 0,76 e 1,7% de carbono. A gente vai fazer agora o exercício ponto a ponto, né, para a gente identificar quais são as fases presentes em cada um dos pontos e calcular essas fases se eventualmente for necessário. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer, a gente está na temperatura de 1050 graus Celsius, 0,45% de carbono. Vejam que a essa temperatura e a essa composição a gente está numa região monofásica. A gente só tem uma fase dentro do material, que é a austenita. A única fase que a gente tem presente no material é a austenita. A composição química dessa fase acaba sendo a composição química global da minha liga. Então eu tenho 0,45% de carbono nessa fase e 99,55% de ferro. Então todo o carbono está dissolvido lá dentro da estrutura da austenita, estrutura CFC. Não é necessário calcular a quantidade das fases, porque eu só tenho uma fase a 100% de austenita. Né? Se eu fosse fazer um esboço da microestrutura desse material, seria algo semelhante a isso, vários grãos, e esses grãos são monofásicos, e a gente só tem austenita dentro do material. Então esse ponto é relativamente fácil, só porque só tem uma fase. Bom, o segundo ponto que a gente vai analisar tem 0,76% de carbono. A gente continua numa região ainda monofásica, né? Então a gente só tem uma fase, e a fase que a gente tem lá dentro também é a austenita. Então, fase austenita. A composição química da minha liga é a composição química da minha fase. Nesse caso, eu tenho um pouquinho mais de carbono, 0,76% de carbono, e, consequentemente, um pouco menos de ferro, 99,24% de ferro na minha liga. Se eu fosse fazer um esboço da micrografia, seria bem semelhante ao anterior. Eu teria só uma fase, todo o carbono que está lá dentro está dissolvido nessa minha fase austenítica lá, com 0,76% de carbono. Eu não preciso calcular a quantidade das fases. Né? Aí eu vou pegar o terceiro ponto, tem 1,7% de carbono. Eu estou no limite ali de entrar numa região que tem mais de uma fase, uma região bifásica. Né? Eu estou quase colocando o máximo de carbono que eu posso para essa temperatura dentro da austenita, que consegue ficar em forma de solução sólida. Né? Mas eu continuo numa região monofásica. Então eu tenho uma fase só, que é a austenita. A composição química dessa fase, ou desse material, é 1,7% de carbono, 98,3% de cobre. Nota aqui que todo o carbono está em solução sólida, por isso que eu só tenho uma fase. Né? Se eu fosse fazer um desenho também dessa microestrutura, ou um esboço dessa microestrutura, seria algo semelhante a isso. Então, um material monofásico, vários grãos aqui, eu só tenho uma fase dentro do material. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para os três outros pontos, que a gente não vai estar mais numa região monofásica, a gente vai estar numa região com mais de uma fase. Né? Então, esse ponto aqui, com 0,45% de carbono, a temperatura de 700 graus Celsius, a gente está numa região bifásica. A gente tem aqui a ferrita e a gente tem aqui a cementita. Antes de a gente fazer qualquer tipo de conta, é interessante a gente estudar o histórico de transformação dessa liga para entender como que é a micrografia que ela deveria ter a essas condições. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa liga aqui, vou colocar ela lá a temperaturas mais altas, que ela está numa região monofásica, e vou ver o que ela está se formando durante o resfriamento. Então, aqui eu tenho a austenita, eu estou resfriando meu material, resfriando. Comecei a entrar numa região bifásica, começo a precipitar dentro da austenita a minha ferrita, essa ferrita antes da linha do eutetóide, então é uma ferrita pró-eutetóide. Vou formando essa ferrita pró-eutetóide, ultrapasso a linha de 727 graus Celsius, toda a minha austenita se transforma em perlita. Então a minha microestrutura ela é composta de ferrita pró-eutetóide, ferrita eutetóide e cementita eutetóide, e essa ferrita eutetóide e cementita eutetóide está em forma de lamelas que a gente acaba chamando
de perlita. Então essa aqui é a minha microestrutura esperada para essa liga. Sabendo disso, eu vou começar a fazer as contas dos microconstituintes aí presentes nessa liga. Então vou calcular a quantidade de ferrita protetóide, quantidade de perlita, a minha quantidade de ferrita total, sementita total, e depois eu vou calcular a minha quantidade de ferrita eutetóide na minha liga. Então, começando aí calculando a quantidade de ferrita proeutetóide e perlita, eu vou fazer uma regra da alavanca logo em cima da linha aqui, né? Então, essa regra da alavanca aqui, bem semelhante ao exercício anterior, eu vou puxar a reta desse ponto até o ponto de formação da austenita na perlita aqui, né? Então, aqui está a minha reta. Do lado esquerdo eu tenho a minha ferrita proeutetóide, do lado direito eu tenho a minha perlita. A minha composição química de carbono em cada um dos pontos aqui é 0,022. No ponto da perlita é 0,76. A minha liga tem 0,45% de carbono. Está quase que no meio aqui, entre os dois pontos aqui. Então vou fazer a regra da alavanca para descobrir qual é a quantidade de ferrita proeutetóide e a quantidade de austenita que vai se transformar em perlita. Então, a minha quantidade de ferrita proeutetóide é esse segmento de reta aqui, né? É a regra da alavanca invertida. Então, é 0,76 menos 0,45 dividido pela reta no total aqui, que é 0,76 menos 0,022. Eu tenho 42% de ferrita proeutetóide na minha liga. E daí eu vou calcular também a quantidade de perlita que eu tenho na minha liga. É o outro segmento de reta, é 0,45 menos 0,022. Dividido pela reta no total, que é 0,76 menos 0,022. Aqui eu vou ter um segmento, um percentual de perlita na ordem de 58% de perlita. Tudo bem? Então eu calculei aqui o quanto que eu tenho dessa fase, ferrita proeutetóide, e desse microconstituinte aqui, que são as lamelas de perlita dentro do meu material, né? Agora eu vou calcular a minha quantidade de ferrita total e sementita total. Para isso eu vou fazer uma regra da alavanca aqui embaixo, a temperatura de 700 graus Celsius. Então, vou calcular o total que eu tenho de cada uma dessas fases dentro do meu material. Então, puxei esse segmento de reta para baixo aqui para a gente visualizar. Então, meu material tem 0,45% de carbono. A minha reta aqui, isoterma, agora ela vem desse ponto aqui até o final do meu diagrama, aqui, que eu tenho 100% de sementita no meu diagrama. Então, aqui eu tenho 6,7% de carbono desse lado direito, do meu lado esquerdo 0,022% de carbono. A minha liga tem 0,45%. Vamos fazer a regra da alavanca, então, invertida, para calcular a quantidade de sementita total e ferrita total. Então, aqui ferrita total é esse segmento de reta dividido pelo total, e sementita total é esse segmento de reta aqui dividido pelo comprimento da reta total, né? Nota-se que a gente já vai ver que tem um percentual de ferrita bem maior do que de sementita, né? Então, ferrita total aqui eu tenho 0,94 em fração, 94% de ferrita total. E a minha sementita total, né, que é 0,45 menos 0,022, dividido por 6,7 menos 0,022, eu tenho um total de 0,06 em fração, ou 6%, né? Bem pouca sementita dentro do meu material. Sabendo então a quantidade de sementita total, eu sei esse microconstituinte aqui, né? E eu também sei agora a quantidade de ferrita total, que é a soma desses dois caras aqui. Então eu sei a perlita, eu sei esse cara aqui, eu sei quanto que é a soma desses dois caras aqui, eu sei o quanto que é esse individual, agora eu só tenho que descobrir o quanto que é isso, né? Tem duas formas de calcular isso. Eu vou calcular usando a quantidade de perlita. Então a perlita aqui eu sei o quanto que é, eu sei o quanto que eu tenho desse cara aqui, eu vou pegar a quantidade de perlita e vou diminuir desse cara aqui, vai ser o quanto que eu tenho de ferrita eutetóide, né? Então perlita é 58%, a minha quantidade de ferrita eutetóide eu quero descobrir, eu tenho 6% de sementita, então 58 menos 6 dá 52% de ferrita eutetóide, né? Se eu fosse fazer um esboço dessa micrografia, seria algo semelhante a isso, né? A micrografia, basicamente, ela mostra a ferrita proeutetóide que se formou em forma de grãos aqui, próximos ao contorno de grão, e entre esses grãos a gente consegue ver as lamelas de perlita, que são compostas de ferrita eutetóide e sementita eutetóide. Bom, agora a gente vai para um ponto que tem 0,76% de carbono,
e a temperatura aqui também é 700 graus Celsius, né? Se a gente for ver esse ponto aqui, ele tem exatamente a mesma composição química do meu eutetóide. Então essa liga aqui, o que a gente espera ter é uma liga 100% perlítica. Além disso, a gente está numa região bifásica, né? Então a gente tem uma fase ferrita e uma fase cementita, mas é uma liga 100% perlítica, né? Então duas fases que a gente tem lá dentro, e sendo que a nossa liga só tem um microconstituinte, que é a perlita, então a gente não tem nenhuma fase pró-eutetoide nessa liga. Todas as fases são eutetoides, está tudo na forma de lamela. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade que eu tenho de ferrita e cementita total, e eu sei que está tudo na forma de lamela, eu sei que é tudo eutetoide, né? Então eu vou traçar uma regra da alavanca aqui embaixo para ver a quantidade total de ferrita e cementita nesse ponto. Então aqui de um lado eu tenho a minha ferrita total, do outro lado eu tenho a minha cementita total. Do lado da ferrita é 0,022, do lado da cementita é 6,7, a minha liga tem 0,76% de carbono. Então, fazendo a regra da alavanca invertida, eu tenho que a minha ferrita total acaba sendo 0,89 ou 89%, e a minha cementita total acaba sendo 0,11 ou 11%. Né? Então, se eu fosse fazer um esboço da micrografia desse material, seria um aço 100% perlítico. Né? Sendo que no exercício anterior, ou no ponto anterior que a gente estava aqui, a gente tinha um aço hipoeutetoide, com um percentual de carbono entre 0,022 e 0,76. Aqui, nesse caso, a gente tem um aço eutetoide, que tem exatamente a composição química do meu ponto eutetoide ou da minha região 100% perlítica. Tudo bem? Bom, e por último, então, a gente vai fazer um exercício que envolve o ponto com 1,7% de carbono na região de 700 graus Celsius. Novamente, eu estou numa região bifásica aqui no material, então eu tenho duas fases, fase alfa, que é a ferrita, e fase Fe3C, que é a cementita. Né? Então, a gente vai estudar o histórico de formação dessas fases até chegar a essa temperatura aqui. Então aqui eu estou numa região monofásica, coloquei lá 1100 graus Celsius, eu tenho só austenita dentro do meu material. Eu vou diminuindo a temperatura até que eu chego num ponto que eu começo a formar uma segunda fase no meu material, que é a cementita. Ou seja, o carbono aqui nessa quantidade, né, ele não consegue mais se dissolver a essa temperatura dentro da minha austenita, e ele começa então a precipitar essa segunda fase, que é a cementita. À medida que eu vou resfriando esse material, vai aumentando a quantidade de cementita e vai diminuindo a quantidade de austenita dentro do meu material. Né? É importante também salientar, né, que essa cementita que está se formando, ela está se formando antes de ultrapassar a linha do eutetoide durante o resfriamento. Então, toda essa cementita que está se formando é uma cementita pró-eutetoide. Aí chegou nessa linha aqui, que é a linha do eutetoide, toda a austenita se transforma em perlita. Né? E aí a gente obtém a microestrutura do nosso aço a essa temperatura. Então eu tenho a minha cementita pró-eutetoide que se formou acima da linha do eutetoide, e eu tenho a minha perlita, que é composta de cementita eutetoide e ferrita eutetoide, que são as lamelas lá, aquela estrutura lamelar. Então a gente vai calcular agora a quantidade de fases pró-eutetoide, no caso só cementita pró-eutetoide, e a quantidade de perlita, para depois calcular a quantidade de fases total. Tudo bem? Então, para isso, eu vou fazer uma regra da alavanca logo em cima da linha. Eu vou puxar essa reta aqui logo em cima da minha linha do eutetoide, sendo que do meu lado direito eu tenho o meu ponto de formação da perlita e do meu lado esquerdo eu tenho a minha região 100% de cementita. Né? Então, as perlita desse lado de cá com 0,76% de carbono e a cementita do lado de cá com 6,7% de carbono, a minha liga tem 1,7% de carbono. Depois que eu montei essa configuração, então eu vou calcular a quantidade de perlita total e a quantidade de cementita pró-eutetoide. Então, a quantidade de perlita, através da regra da alavanca invertida, é esse segmento de reta aqui dividido pelo total, que vai me dar uma quantidade de 84%. E a quantidade de cementita pró-eutetoide é esse segmento de reta aqui, 1,7 menos 0,76, dividido pelo segmento total, que é 6,7 menos 0,76, que vai me dar 0,16 ou 16%. Né? Então eu tenho bem mais perlita aqui do que cementita pró-eutetoide, o que dá para imaginar porque a gente está muito mais próximo do ponto de formação da perlita aqui do que o ponto de formação de uma região 100% de cementita aqui, que seria 6,7%
de carbono. Depois disso, então, eu vou calcular a quantidade que eu tenho de ferrita total e cementita total. Então, para isso, eu faço uma regra da alavanca aqui embaixo, né? Logo aqui embaixo. Né? Então, eu vou botar em azul essa regra da alavanca aqui para facilitar a visualização. Né? Então, desse lado de cá, eu tenho a minha ferrita total com 0,022% de carbono. E desse lado de cá, eu tenho a minha cementita total com 6,7% de carbono. A minha liga tem 1,7% de carbono. A ferrita total acaba sendo 0,75% ou 75%, e a minha cementita total aqui acaba sendo 0,25% ou 25%. Né? Então, com esses valores aqui, né, eu tenho a minha quantidade de perlita, eu tenho a minha quantidade de ferrita total, que é igual a ferrita eutetóide, porque eu só tenho ferrita em forma de lamelas lá dentro. Eu tenho a minha quantidade de ferrita proeutetóide, e através disso eu consigo calcular a minha quantidade de ferrita eutetóide. Né? Então, a minha quantidade de ferrita eutetóide, para fazer essa conta, eu decidi fazer através da perlita. Então, a quantidade de perlita é igual à quantidade de ferrita eutetóide, mais a quantidade de cementita eutetóide que eu quero descobrir. Né? Então, a minha quantidade de perlita eu calculei no item A aqui, na primeira parte das contas, que é 84%. A minha quantidade de ferrita eutetóide eu calculei no item B, que é 75%, que é a minha quantidade de ferrita total, porque eu só tenho ferrita em forma de lamelas. E agora eu vou descobrir qual que é a minha quantidade, então, de cementita eutetóide. Né? Então, a sementita eutetóide aqui deu 9% dentro do meu material. Bom, e se eu fosse fazer um esboço da micrografia desse material, eu teria, então, a minha ferrita proeutetóide que se precipitaria no contorno de grão, a temperaturas acima da temperatura eutetóide, e abaixo da temperatura eutetóide eu teria a minha perlita, que é composta de ferrita eutetóide e sementita eutetóide em forma de lamelas. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, essas equações elas são bem similares, a forma de resolução das contas é bem similar às que a gente viu em outros diagramas. Entretanto, a dificuldade do diagrama ferro-carbono é que a gente tem uma nomenclatura um pouco diferenciada, e para vocês começarem a se habituar com essa nomenclatura mais diferenciada, o único jeito é fazendo exercícios. Né? Então, minha sugestão é que vocês façam mais exercícios e depois vocês vão começar a se acostumar com essa técnica, com essa nomenclatura, e não vão ter muita dificuldade em resolver diferentes tipos de exercícios para calcular a quantidade de fases presentes dentro do material. Beleza?